Olá, meu nome é Graciela, eu sou neuropedagoga, trabalho há mais de 20 anos dentro da área bilíngue, sempre trabalhei voltada para essa área, então me especializei em neuropedagogia justamente pela questão de poder, né, explicar um pouco melhor e fundamentar um pouco melhor todo esse processo de aquisição bilíngue, toda a estrutura do cérebro bilíngue, o quanto o cérebro bilíngue tem uma arquitetura realmente diferenciada. Então, é algo que me trouxe um suporte muito interessante para aquilo que eu já vinha vivenciando bastante tempo. Então, o nosso cérebro ele é plástico, né? Então, as crianças, quanto mais jovem, enfim, na adolescência, na infância, as crianças, os adolescentes, eles têm uma facilidade muito grande de aprender, de se moldar a diferentes situações, de se adaptar, porque o cérebro deles é muito plástico, né? Então, quanto mais você vai envelhecendo, mais você vai perdendo a tua plasticidade cerebral, teu cérebro vai ficando um pouco mais engessado. Por isso que as pessoas que envelhecem sempre ativas, aprendendo outros idiomas, se exercitando, trabalhando, enfim, elas são pessoas que têm uma probabilidade bem menor de desenvolver Alzheimer, entre outras questões, né? Então, só dando um apanhado para vocês, assim, geral da importância, não só do bilinguismo, enfim, de ter um outro idioma no contexto global, numa questão de pensarmos no futuro dos nossos filhos no mercado de trabalho, mas no sentido também de saúde, né? Quanto mais você exercita o teu cérebro, quanto mais você estimula mais conexões, mais sinapses e um cérebro mais desenvolvido você tem. Então, nós começamos a Green Seeds há 7 anos atrás, eu e a Patrícia, com a junção de duas histórias muito similares, né? Então, nós trouxemos todo o conhecimento de duas pessoas que trabalham no bilinguismo há bastante tempo, que moraram fora, que vivenciaram uma rotina de sala de aula. Então, essa metodologia se formou a partir de 3 pilares que nós duas sempre estudamos e sempre nos guiamos, vamos dizer assim, que é Vygotsky, né, que traz a importância do meio em que você está, no qual você está inserido, a importância das tuas vivências e experiências com o meio, com o grupo, que traz o professor enquanto mediador do conhecimento, que traz a zona do conhecimento proximal, que te explica o quão interessante é você aprender step by step, um passo após o outro, né? Hoje você aprende X, amanhã você aprende XY, amanhã XYZ, enfim, o quão importante é você estar trabalhando as coisas cada uma ao seu tempo e não atropelar tudo. Stephen Krashen é um outro pilar muito importante, foi ele que nos trouxe, foi ele que criou essa abordagem que a gente chama de Natural Approach. Então, ele fala bastante a respeito do Language Acquisition e Language Learning, que nos traz toda essa diferença do que é o aprendizado formal, que é o aprendizado que geralmente o adulto tem, né? Nós formalizamos muito as coisas, o adulto ele precisa traduzir, ele precisa entender o mecanismo, a estrutura da frase. A criança não, a criança ela aprende vivenciando, interagindo, ela não formaliza o conhecimento. Então daí vem essa teoria da importância que é você interagir, você vivenciar o idioma, não apenas você ter, por exemplo, aulas de inglês diárias, na qual vem um professor e te explica algum vocabulário e te explica uma estrutura de frase.
É importante que você esteja inserido, que você possa ouvir aquele idioma de forma natural, né? Então, assim, na sequência nós temos também Howard Gardner, que nos traz as inteligências múltiplas. Então, a gente tem muito forte essa base, essa certeza de que cada um aprende de um jeito. Então, dessa forma, nós temos um olhar muito especial para quem aprende mais de uma forma lúdica, para quem é um pouco mais metódico, para aquela criança que é um pouco mais musical, para aquela criança que é um pouco mais, usa mais a lógica. Então a gente tem um olhar bem humanizado nesse aspecto. Eu gosto de dizer que a nossa pedagogia, a pedagogia que nós aplicamos aqui na Green Seeds é uma pedagogia humanizada. Nós usamos também bastante Valon, nós temos a certeza e acreditamos que o aprendizado ele só acontece de forma efetiva, as relações elas só acontecem quando há afetividade. Você só consegue se entregar a uma relação, você só consegue confiar se você tem um vínculo afetivo forte. Então, daí a necessidade do professor ter aquele olhar especial para cada criança. Nossas salas não são superlotadas, nossas salas têm a de educação infantil no máximo 12, de ensino fundamental a gente coloca entre 15 a 16 alunos no máximo, para que a gente possa ter realmente esse olhar. Então, dentro da educação infantil, todas as nossas professoras são fluentes em inglês. Elas desenvolvem os projetos todos em inglês, sempre norteados pelos 7 eixos que nós trabalhamos na educação infantil, que nos meus 3 vídeos que antecedem vocês podem entender um pouco melhor. Então, essas professoras, elas desenvolvem todos os projetos em inglês. As crianças vão entrar na sala, vamos falar sobre frutas, um exemplo. Hey guys, today we're going to talk about fruit. So look at this. Here we have an apple. The apple is delicious. So let's taste the apple. Então a professora só fala inglês, ela vai estar mostrando, interagindo, explicando, só em inglês. Como eu disse, volto a repetir, a criança não formaliza o conhecimento. Então, se você usa figura, se você usa o concreto, ela vai aprender o inglês como ela aprende o português, interagindo e vivenciando aquele idioma. Aqui na Green, nós temos um professor de português que vai até a sala. Então, esse professor, ele vai focar na aquisição do código escrito em português, tá? Então, nós vemos a educação infantil toda trabalhando dessa forma. Quando nós passamos para o fundamental, uma preocupação nossa é que não se perdesse esse foco, que o inglês não fosse para o contraturno, que a gente não virasse uma escola que, vamos ensinar inglês todos os dias na parte da manhã, ou que seja num período da tarde, mas professor de inglês. Não, nós precisávamos manter a nossa metodologia. E a nossa metodologia, ela trabalha realmente com imersão de forma significativa. Como eu sempre digo, aqui nós não temos aula de inglês. Nós passamos, repassamos, ensinamos conteúdos em inglês, porém nós não temos aula de inglês. Nós não temos um determinado momento que a professora de inglês vai à sala, ou que, gente, agora vamos parar e estudar inglês. Não. Então, quando as crianças passam para o ensino fundamental, elas têm uma matéria que nós desenvolvemos aqui na Green Seeds, chamada de Global Knowledge. Então, o Global Knowledge, ele é a primeira matéria do dia. Eles vão entrar em sala e vão trabalhar o Global Knowledge, da 1h15 às 3h15. O Global Knowledge, ele vai lidar com assuntos que estão linkados às matérias de ciência, geografia, história, que eles têm, depois das 3h30, dentro da grade curricular. Tanto que, a partir do 2º ano, eles têm uma aula de manhã, 3º ano, 2 aulas de manhã, 4º ano, 3 aulas de manhã, assim sucessivamente. Só que as aulas que eles têm de manhã são sempre de português, para que não vire contraturno, para que se houver alguma necessidade de faltar, não tenha essa questão de, eu vou faltar de manhã porque de manhã é inglês. Não, de manhã nós temos o português. Então, à tarde, eles têm, por exemplo, se eles estão estudando em história, ciências, corpo humano, cabeça, tronco e membros, ancestralidade, DNA, que são matérias que eles estudam, por exemplo, no 1º ano do ensino fundamental, lá no Global Knowledge eles vão estar estudando como é que é a sua mãe é alta, é loira, é morena, o seu pai, como é que ele é. Então a gente vai estar trabalhando isso
tudo, logicamente em inglês. How is your mom? Is she tall, short? How does she look like? Do you look like your mom, your daddy? Então a gente vai estar trabalhando questões nesse sentido, mas tudo imerso no idioma, sem uma questão de tradução ou coisa nesse sentido. Então o Global Knowledge, ele torna o inglês significativo. Eles têm uma matéria que é toda feita em inglês, tanto que a gente coloca muito reloginho em sala, metade do reloginho é todo com bandeiras americanas, inglesas, enfim, quando vira o reloginho eles estão no Brasil. Então a gente segue sempre a nossa metodologia dessa forma. E é isso aí, espero que vocês gostem e espero que vocês venham nos fazer uma visita para conhecer um pouquinho melhor nossa metodologia própria. Nós temos, inclusive, alguns livros aqui, tem alguns livros, né, para mostrar para vocês, que são todos livros feitos por mim e pela Patrícia. Vale a pena conhecer a Green. É isso aí.